Você já tentou fazer fotos de bebidas geladas, refrigerante, cerveja, sucos, e aquele aspecto gelado não veio? Eu sei bem como é isso. Lá atrás, no começo de carreira, eu também já passei por isso. Eu até deixava as bebidas muito tempo na geladeira ou mesmo no congelador para quase chegar ao ponto do congelamento. Ia correndo para o set e ainda assim não dava aquele aspecto legal. Mas olha, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os truques que eu uso hoje em dia para chegar nesse resultado aqui na tela. Antes de mais nada, quem trabalha com foto de produto tem que entender uma coisa, que a foto, por mais esteticamente bonita que ela esteja, ela não pode ser assim só por ser, ela tem um objetivo. E esse objetivo é vender o produto do nosso cliente. Se a gente não atingir esse objetivo, a gente falhou como profissional. Tenha em mente que nós, fotógrafos, fazemos parte do processo de venda do nosso cliente. Afinal de contas, a nossa foto, o nosso trabalho é o apoio visual para que tudo aquilo que eles estão planejando aconteça. Então, por exemplo, você receber um briefing muito bem feito, com muitas informações, é fundamental. E se esse briefing não chegar com muitas informações, cabe a você tirar o máximo de informações do produto, do cliente, do público-alvo do cliente, para que você possa criar a imagem mais assertiva possível. Esse briefing também vai ser muito importante porque ele que vai pautar o tipo de produção que você vai fazer. Hoje em dia, é muito importante a gente trabalhar com o produto real. Então, por exemplo, uma bebida, um prato de comida, um cosmético, não importa, a gente procura trabalhar ao máximo com o produto real. Só que isso não significa que a gente não tem que deixar ele mais bonito do que ele é. A gente usa o real, mas a gente também dá uma turbinada nele. Afinal de contas, a beleza, seja estética, seja na produção, seja no acabamento do seu trabalho, vai ajudar a se conectar com as expectativas e anseios do cliente final. O nosso trabalho é fazer com que tudo isso fique o mais atraente possível. Mas existem algumas poucas exceções, como por exemplo foto do sorvete. Em geral, o sorvete acaba não aguentando a temperatura do estúdio, mesmo que você coloque o ar-condicionado no máximo de frio. Mas o que acontece? Todo o tempo de produção acaba levando um tempo e o sorvete vai se perdendo. Eu vou deixar um vídeo aqui no card em cima da tela e na descrição para que você possa acompanhar como é feita a produção de um sorvete usando o mocap e ficando bastante realista. A hora que terminar aqui, você segue lá. Para a foto de hoje, eu trouxe dois produtos para ter um de reserva, um copo bacana, gelos fake, a misturinha básica de 50% água, 50% glicerina líquida, verniz fosco em spray e esse pozinho mágico que eu vou falar mais dele no final do vídeo. Como que eu preciso preparar os produtos? Para que a gota fique grudada na lata e no copo, eu preciso, antes de mais nada, passar um verniz fosco. Ele não só vai ajudar a segurar as gotinhas, senão vai dar aquele escorrido feio, mas também ajudar a dar a cara de que a coisa está gelada. Então agora eu vou maquiar tanto a lata como o copo e lá no set eu finalizo as gotinhas e o gelo realmente aquilo que vai dar a cara de trincando. Eu coloquei esse papelão aqui para não sujar a mesa. Vou usar uma luva porque depois eu vou manusear a câmera e tudo mais. Mas vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, ó. Já ficou mais com cara de suada. Eu acabei de posicionar os produtos aqui. Vou colocar o gelo fake. Na verdade, esse gelo é de uso profissional de foto, ele é importado, ele é bastante caro. Mas neste caso aqui, somente para o copo, é possível usar gelo verdadeiro no momento chave da foto, na hora que você vai dar o clique final. Agora, trabalhar com os produtos gelados de verdade, aí não. Então, agora eu vou dar uma maquiada. Não tem problema espirrar aqui no vidro que vai dar o reflexo, porque afinal de contas vai dar esse aspecto de gelado. Então, dá uma olhadinha. E eu vou controlando mais perto ou mais longe aqui o spray para que fique gotinhas maiores ou menores.
Vou colocar no copo também. Olhando aqui de perto, tá bem legal. As gotinhas estão no lugar e estão paradinhas aonde eu quero. Eu vou fazer uma foto de teste agora para ver se as gotinhas estão do jeito que eu quero. E vou aproveitar para mostrar luz a luz, antes mesmo até de colocar o líquido no copo, para vocês verem como cada uma delas ilumina o produto, o fundo e assim por diante. Para fazer essa foto de teste, como sempre, eu vou configurar a câmera pelo computador aqui, pelo aplicativo da Canon. E o que eu estou buscando nessas definições é uma profundidade de campo suficiente para que o produto inteiro fique em foco, que a velocidade de disparo seja suficiente para que as luzes aqui de serviço da gravação não interfiram na foto e que o ISO não tenha ruído a ponto de estragar a foto. Então eu cheguei nas seguintes definições. Velocidade 160. A abertura 11. E o ISO 320. Vamos para a primeira foto, que é a luz do fundo. Vocês podem reparar que eu fiz um halo, que é o que eu queria, e você já pode ver que ali eu já consigo ver alguns relevos das gotinhas. Então tá ótimo. Vamos passar para a luz do lado esquerdo da foto. Olha como essa luz lateral traz tanto o volume da lata, que é arredondada, como também traz a textura das gotinhas. E é isso que vai valorizar e dar a sensação de gelado também. Vamos agora para a segunda luz, que é a do lado direito. Joia, é isso mesmo que a gente quer. O mesmo volume, o copo não precisa estar muito iluminado, porque quando tiver a luz do fundo, é ela que vai trazer aquela luz por trás e que vai encher o copo de luz, mas o importante é que a gente consegue ver as gotinhas. Agora com as 3 luzes ao mesmo tempo. Muito legal, já observei que no copo a gente pode pôr até um pouquinho mais de gota e a letra N e I estão com pouca iluminação, mas isso é fácil de resolver, é um truquezinho que eu vou te mostrar quando eu for fazer a foto final. Agora eu vou deixar assim porque é só um guia para a gente saber o que está acontecendo em termos de luz. Já coloquei as gotinhas, vamos ver se melhorou. Bem melhor, né? A gente consegue ver as gotinhas um pouco maiores. Aquela sensação de extremo gelado que vocês viram quando eu te mostrei a foto lá no começo do vídeo, é esse pozinho aqui. E esse pozinho, ele não tem nada demais, é fácil de achar aí na farmácia mais perto da sua casa. Nada mais é do que o pozinho que fica dentro da fralda de nenê. Olha que legal. E é ele que dá esse aspecto de congelado. Na verdade, eu vou colocar o nome do pozinho aqui embaixo na legenda, mas você inclusive encontra na internet e não é caro, tá? Não precisa nem ter CNPJ para comprar. Na verdade, eles chamam de neve artificial ou gel super absorvente, alguma coisa do tipo. Mas o nome do produto mesmo é esse que está aqui na tela. E a gente coloca só um pouquinho de água, mexe e aí ele vai crescendo e dando o aspecto de... Não consegue, né? E aí ele vai dando o aspecto de gelo. Vou mostrar aqui para vocês. Vou colocando de pouquinho em pouquinho, porque se passar do ponto, aí não adianta nada. Já tá quase lá. E aí, quem diria que uma fralda faria neve artificial? Você já conhecia esse truque ou conhece outros truques? Comenta aqui embaixo e compartilha com quem você acha que vai gostar dessa dica. Você tá vendo a quantidade de informações que eu tô te passando em apenas um vídeo? E eu fico imaginando que se você é uma pessoa dessas que realmente está buscando crescer na fotografia e investindo cada vez mais, fazendo curso, buscando vídeos, informações de qualidade, saiba que todo esse seu investimento em tempo e em conhecimento, ele tem que voltar para você em forma dos seus orçamentos, o quanto você deve cobrar na sua foto. E se você tem dificuldade com isso, eu escrevi esse livro que é justamente para te ajudar a precificar o seu trabalho. Também falo de direitos autorais e mais uma série de coisas, fluxo de trabalho, que na verdade tudo vai interferir no valor final da sua foto. Inclusive, tudo que está no livro sai das minhas práticas, é o que eu faço no meu dia a dia que me fez escrever esse livro aqui. Então eu vou deixar o link na descrição e eu espero que te ajude muito. Voltando aqui, agora eu vou posicionar
esse gelo artificial em volta não só do copo, mas também como da lata. Eu vou dando umas raspadinhas assim, ó, para que pareça que ele fique grudado e que ele tenha alguns aspectos de geladinho assim. Vou pôr alguma coisa aqui no topo também, ó. Às vezes a gente pode usar um pincel também, grudar no pincel e grudar, colocar o pincel aqui em lugares específicos. Como tem a glicerina, em alguns lugares ele não vai pegar bem, mas isso não importa, porque na verdade o gelo ele é aleatório, né? Isso. É isso que a gente quer, ó. Agora vamos fazer a foto final. Quase tudo pronto para a foto final. Vamos colocar a bebida. Tá quente. E é claro, vocês acharam que eu ia esquecer do limão, né? Vou colocar deste lado para não brigar com a lata. E ó, boa. Vou colocar até aqui. Agora eu vou mostrar um truque, que esse vale seu like aí, que é para deixar o líquido com um pouco mais de bolha. E o truque nada mais é do que o bom e velho sal. Agora que tá tudo no lugar e tá todo mundo já maquiado, eu vou fazer a foto com as 3 luzes e ver o que tá faltando mais. Puxa, tá bem legal, tá com cara de gelado, de extremo gelo, mas eu ainda sinto falta um pouco de luz aqui na frente da cena. Então eu vou colocar um quarto flash de cima para baixo, quase frontal, para que ilumine somente essa parte. Agora, com o quarto flash colocado, vamos fazer a foto e ver se está faltando mais alguma coisa. Antes de te mostrar a foto final, e já que você chegou até esse momento do vídeo, significa que você está gostando do conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E olhando a foto agora, você pode perceber que a letra N e a letra I que eu falei lá quando a gente estava fazendo os testes de luzes, que talvez precisasse de alguma coisa, não vai precisar de nada. O próprio branco do gelo artificial serviu de rebatedor para preencher essa área. Na foto de produto, a gente não pode perder nenhum detalhe. Por isso que é importante a gente ficar atento a tudo, a todos os detalhes da produção, da posição da luz e qualquer outra coisa que possa influenciar a sua foto. Bora pro próximo?